Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente, a gente vai seguir com os vídeos de Black Clover aqui no canal e dessa vez, a gente vai falar sobre a evolução tanto do Asta quanto do Yuno. Os dois ficaram muito fortes, surpreendentemente fortes, afinal agora eles já superaram a maioria dos capitães até mesmo do reino de Clover. Eles se tornaram muito poderosos, surpreendendo a todos e conseguindo poderes que até mesmo os próprios magos mais poderosos até mesmo jamais pensaram em possuir. Uma evolução muito rápida dos dois, então a gente vai falar sobre toda essa evolução e como eles atingiram esses níveis agora. E eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 6 mil likes nesse vídeo de hoje, eu conto muito com você. Eu também espero muito que você possa se inscrever aqui no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, como a gente sabe, o Asta e o Yuno, desde sempre, eles foram bem poderosos da sua maneira. O Yuno era muito poderoso no quesito mágico, ele tinha muito poder mágico e muito controle sobre a sua magia. Hoje a gente sabe os motivos pra ele ter tanta mana assim, o fato dele ser o príncipe herdeiro do reino de Spades e assim, ele tem a mana da realeza, então ele tem muito poder mágico e tem muito controle sobre a sua magia do vento, que aparentemente era a mesma magia que a sua mãe possuía. Enquanto Asta, ele era forte de uma maneira completamente diferente. Ele era muito forte em seguir os seus sonhos, os seus objetivos, e isso fez até mesmo com que ele treinasse muito o seu corpo para ser resistente contra a magia. Ele obviamente sentia efeitos das magias, no caso resistência, vinha dele conseguir suportar um golpe mágico direto que a maioria dos magos não é capaz. Ele fez isso e continuou treinando o seu corpo cada vez mais para se um dia sua magia aparecesse. E enquanto não aparecia, ele foi treinando até mesmo com o Yuno, que fazia vários ataques contra ele para ele aprender a suportar a magia do vento. Assim o Asta foi ficando mais forte até que o demônio Lieb ganhou a sua própria magia. Isso aconteceu sem os dois terem nenhuma ligação, mas o demônio que vivia naquele grimório, basicamente ele conseguiu o seu próprio poder quando o Asta estava esperando receber o seu grimório, mesmo sem ter magia. E aí, quando a antimagia nasceu pro demônio Lieb no grimório da antimagia, o grimório procurou um mago para poder usar esse poder, e aí ele escolheu o Asta. Asta e Lieb, nenhum dos dois tinham mana, nenhum dos dois tinha um poder mágico, e quando um ganhou, o grimório detectou que talvez essa magia tivesse que estar ao lado do Asta. Assim o garoto conseguiu o poder da antimagia através de uma espada que era capaz de rebater e cortar mana. Sim, ele conseguia cortar ataques mágicos sem nenhuma dificuldade e também rebater ataques mágicos que fossem em sua direção. Não só isso, como o Asta, como ele treinou o tempo todo, parecia que já estava adivinhando que precisaria de muita força física. Afinal, as espadas eram muito pesadas, pelo menos essa primeira espada era muito pesada. Enquanto isso, Yuno também recebeu seu grimório um pouquinho antes do Asta. Ele recebeu um grimório de Clover, já que ele vivia em Clover, e foi um grimório do Trevo de 4 folhas. Um grimório lendário que antes já pertenceu ao primeiro rei mago Lumiere e também pertenceu ao elfo Lich, que tinha o seu filho reencarnado dentro do Yuno. Então o Yuno, além de ter os seus próprios poderes mágicos da realeza do reino de Spades, ele tinha dentro de si o poder élfico adormecido. Mas a gente não vai falar sobre isso agora, porque a próxima evolução do Yuno vem no momento onde ele evolui junto a Asta mais uma vez. O seu esquadrão, o Esquadrão do Alvorecer Dourado, foi uma missão conjunta, mas ao mesmo tempo separada com os touros. E ali, eles que estavam dentro de uma dungeon encontraram um inimigo que aparentemente não podiam vencer, Mars. Ele era muito poderoso, usava mais de um elemento mágico e estava surpreendendo completamente os dois. Primeiramente o Yuno quase foi derrotado, mas o Asta conseguiu chegar mais uma vez superando seus limites e ele conseguiu uma certa vantagem naquela batalha. Mesmo assim, essa vantagem não durou por muito tempo e o Mars ele começou a usar cada vez mais poderes, até que chegou num ponto onde ele realmente ia vencer os dois ali. Nesse meio tempo, então, tanto Asta quanto o Yuno ganharam poderes para evoluir e salvar todos que estavam junto com eles. Na verdade, o Asta ganhou uma espada nova, sim, ele acabou encontrando uma outra lâmina de antimagia que pertenceu no passado ao elfo Lich. Agora ele tinha duas espadas e essa segunda espada permitiria que ele lutasse melhor contra Mars, porque ela era menor, mais leve e permitiria que ele se movimentasse mais. Não só isso também, como além de cortar e lançar magia, ela tinha a capacidade única da espada de absorver a magia única de um aliado e atacar como se fosse sua própria magia. Além disso, o Yuno também se fortaleceu nesse mesmo tempo, ele conseguiu ali encontrar a Bel. Sim, o espírito elemental do vento reconheceu a magia do vento do Yuno, e então os dois passaram a ficar juntos. A partir daí, Bel deu muito poder pro Yuno nesse meio tempo. Ele se tornou automaticamente um mago muito forte, mas ao mesmo tempo, vale lembrar que ele precisou treinar muito também, por mais que não tenha sido mostrado, para dominar os poderes da Bel. Tanto que na primeira luta contra Mars, mesmo com aquele poder, ele ainda não foi forte o suficiente para realmente vencer. E aí a gente segue um pouco mais agora, a partir deste momento, quem mais evolui é o Asta. Isso porque depois dessa grande batalha, ele teve uma missão que lutou ao lado do seu capitão Yami Sukehiro. E isso onde eles enfrentaram aquele que acreditavam ser o elfo Lich. Naquele momento, além das suas espadas, Asta aprendeu um pouco sobre o Ki. O capitão Yami disse como ele poderia avançar naquele confronto e realmente se tornar mais forte, e isso realmente aconteceu. O Asta se tornou muito mais poderoso utilizando as habilidades do Ki. Mesmo assim, essa não foi a sua única evolução, porque pouco tempo depois disso, ele foi diretamente para uma outra missão, isso no templo subaquático. Nesse meio tempo, o Yuno foi aprendendo cada vez mais como usar o seu poder em conjunto com o da Bel, e aí o Asta no templo subaquático acabou sendo amaldiçoado, e então ele foi levado diretamente para a Floresta das Bruxas, onde ali ele ganhou a sua primeira transformação demoníaca, um poder que ele
não fazia ideia de como surgiu e como utilizar novamente porque ele não lembrava da sua conversa com Lieb. Mesmo assim, sabendo da existência dessa transformação, ele passou a treiná-la, e aí ele conseguiu, graças a Mereoleona, aprender a utilizar essa transformação. Foi inicialmente por tempo limitado, mas ele realmente se tornou muito poderoso com ela, e depois ele conseguiu ir aumentando o tempo de transformação. Nesse meio tempo, como eu também disse, o Yuno estava treinando bastante com a Bell, e aí ele conseguiu uma transformação também, o mergulho espiritual. E aí, depois disso, a evolução dos dois pausou um pouquinho, porque eles já estavam bem poderosos, até que finalmente a saga dos elfos começou. Aí então a gente viu que o Yuno ele ganhou o poder de um elfo, afinal ele era a reencarnação do filho do elfo Lich, e a gente descobriu que aquele Lich não era o Lich de verdade, na verdade era Patri. E quando o verdadeiro Lich apareceu, o Asta ganhou mais uma espada. Ele conseguiu ganhar a sua terceira espada de anti-magia. Assim ele agora tinha o poder de cortar maldições também, se tornando assim um pouco mais poderoso também. Mesmo assim, Asta e Yuno a partir daí tiveram uma evolução um pouco mais lenta. O Yuno conseguiu ganhar um novo grande poder, que era sua espada de Séfira, enquanto Asta apenas conseguiu utilizar um pouco mais da anti-magia. E isso porque os dois estavam lutando contra Zegord. Só que depois de lutar contra esse demônio, que já era muito poderoso, eles descobriram a Tríade, como a gente sabe o anime está abordando neste momento. E então, descobrindo a Tríade, o Asta teve o seu treinamento de 6 meses no reino de Hurt. Ali foi a sua maior evolução. Nesse meio tempo, o Yuno também estava treinando, mas treinou ao lado do seu esquadrão inteiro, afinal todos eles tinham mana élfica dentro de si, e eles continuaram com essa mana, então eles tentaram aprender a dominar os poderes dos elfos. Enquanto isso, a gente volta pro Asta, que ficou treinando no reino de Hurt, e ali ele aprendeu um pouco mais sobre o seu demônio, além dos seus treinamentos físicos. Não sabemos exatamente o que ele treinou ali, mas ele voltou conhecendo os nomes das espadas, chamando elas pelos nomes e as espadas o obedecendo. Não só isso, como ele conseguiu voar por cima das espadas de anti-magia, arremessar grandes rajadas de anti-magia, ele ganhou muitos poderes novos. O controle do Asta ficou muito maior e a sua transformação parecia ser totalmente controlada. Afinal, ele simplesmente podia ficar o tempo que quisesse transformado, e a gente viu isso principalmente na sua batalha contra Dante. Enquanto isso, o Yuno ele sentiu que ele não evoluiu muito mesmo tendo a mana élfica dentro dele, e isso ele percebeu na batalha contra o Zenon, que não foi capaz de vencer. Lembrando que o Asta inicialmente teria sido derrotado pelo Dante também, mas depois ele conseguiu vencer porque ele teve mais uma evolução, ele conseguiu ganhar o seu braço demoníaco fazendo um acordo com o demônio Lieb. Ali foi o primeiro contato real que ele teve com o Lieb e depois passou a se lembrar da existência daquele demônio. Enquanto isso, o Yuno ele simplesmente decidiu treinar por conta própria, e isso tentando elevar ao máximo o poder da Bell para criar uma transformação final, o seu mergulho espiritual Boreas. E ele realmente conseguiu essa transformação enquanto treinava e treinava. Não só isso também, como ele tentou evoluir ao máximo a sua própria magia do vento para fortificar a sua magia com a magia da Bell, se tornando muito mais poderoso. E como a gente viu, a Bell ficou dentro do Grimório, do mesmo modo como Lieb ficava dentro do Grimório, e ela ficou ali emanando muita magia do vento, fortalecendo a sua própria magia do vento também da mesma forma que o Yuno estava fortalecendo. Enquanto os dois estavam treinando juntos, o Asta também estava treinando dessa vez com Night, e isso porque Night apresentou para ele a magia de união, um poder onde ele se uniria completamente ao seu demônio e dominaria completamente seu poder, e isso tudo seria feito graças a um contrato dos dois. Então Asta e Lieb fizeram um contrato de amizade, onde os dois estariam lutando um pelo outro, e então eles realmente conseguiram essa magia de união, onde o próprio demônio Gimodeiro, que pertence ao Night, disse que o Asta poderia facilmente acabar tirando a vida deles utilizando seu novo poder da anti-magia. Não só isso, como ele emanou muito desse poder enquanto ele estava transformado por apenas um instante. Então Asta possivelmente não vai conseguir usar essa transformação por tempo ilimitado, mas o Yuno possivelmente também não consegue usar sua nova transformação por tempo ilimitado. Mesmo assim, os dois evoluíram muito seu próprio nível de poder, e eles evoluíram em treinamentos completamente diferentes, mas no mesmo período de tempo. Então comenta aí embaixo, quem você acha que é mais poderoso a partir de agora? O garoto que nasceu sem magia conseguiu superar aquele abençoado pela mana? Comenta aí embaixo o que vocês acham sobre isso. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!